Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. São 7 horas e 15 minutos e agora a gente vai dar uma viajadinha lá para Brasília. Vamos com a CPI do Senado, que o Supremo Tribunal Federal suspende a quebra de sigilo de 2 servidores do Ministério da Saúde. Na decisão, o ministro argumentou que não identifica a indicação de situações concretas que justifiquem suspeitas de atos ilícitos cometidos por eles. Mas, por decisões tomadas pelo Supremo no fim de semana, a CPI continua autorizada a quebrar os sigilos dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Francinato, e da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. A secretária entrou hoje mais uma vez no Supremo pedindo que seja reconsiderada a decisão e, caso não seja, que o pedido seja levado a plenário. Hoje, o relator da CPI, Renan Calheiros, voltou a dizer que algumas testemunhas vão passar a investigadas. Amanhã, a comissão ouve o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Os senadores querem se aprofundar na investigação da data exata em que o ex-ministro Eduardo Pazuello tomou conhecimento sobre a falta de oxigênio nos hospitais do estado. Um documento do Ministério da Saúde afirma que a pasta foi notificada sobre a crise em 8 de janeiro. Mas Pazuello disse à comissão que só soube do problema no dia 10. Também estão previstos para essa semana os depoimentos do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de Alexandre Figueiredo, servidor do TCU, que teria elaborado um estudo para questionar a quantidade de mortes pela Covid, e do empresário Carlos Wizard, que faria parte do chamado Gabinete Paralelo da Saúde. Bom, Kleber, professor, na semana passada a CPI, ela quebrou sigilos aí de aproximadamente 20 pessoas e agora, não autorizou. Alguns caíram, né? Alguns caíram. Essa é uma discussão importante, professor. A gente até falou disso aqui já. O que diferencia a CPI do Senado da CPI da Câmara de Cuiabá, por exemplo, é essa prerrogativa que a CPI do Senado tem de quebrar sigilos, de intimar. Ela não convida, ela intima pessoas a irem depor e, se ela se recusar, ela pode determinar a condução sob vara, né? Ou a coercitiva. Só que as pessoas também podem recorrer à justiça contra, e foi o que aconteceu. Até no noticiário nacional ontem, eles estavam destacando o seguinte: os peixes pequenos estavam conseguindo, mas muitos peixes graúdos ainda não. O governador do Amazonas, por exemplo. Do Amazonas, esse foi um caso, que tinha conseguido, que até a própria Procuradoria-Geral da República disse que vai recorrer também, porque eles utilizaram lá um princípio constitucional inválido segundo o Aras, né? E o Wizard lá, ontem tentou negociar também para ele depor por vídeo lá dos Estados Unidos, onde ele se encontra, né? E a CPI, uma frase que eu vi ontem sobre a CPI, que me parece que está mais apropriada, que a CPI está sem objeto, só tem objetivo, mas objeto mesmo ela não tem, né? Ela está se perdendo, fato isso que ela está se perdendo. Você lembra daquela frase que eu disse, aquela frase que eu disse ontem, do Kant, né? Aquele que não sabe o que procura, não identifica o que acha, está nesse caminho, essa CPI. Por aí. Ela perdeu, a mão. Agora, quando eu vejo, Kleber, e Luciano e telespectador, um governador que é partícipe direto dessa questão de repasses do governo federal para enfrentamento à Covid-19, que se recusa a ir a uma CPI como essa, para mim é confissão. Eu entendo, eu interpreto como confissão. Alguma coisa errada tem. Porque na medida que você se dispõe a ser um homem público, qual o problema de você ir a uma CPI, se você não tem nada a esconder? Tá entendendo? Aí ele vai brigar na justiça para não ir. Só o fato dele brigar para não ir, para mim, é uma confissão de que realmente alguma coisa ilícita ele tenha cometido. Né? É um desgaste. Aí, Kleber, eu te pergunto, se o objeto da CPI agora é um sujeito oculto, qual é o objetivo dela? Que você disse que ainda permanece um objetivo. O que a Explica pra gente. Nacional coloca, o objetivo da CPI é causar um desgaste ou tentar provar que o governo errou na administração da pandemia. Mas não está conseguindo, objetivamente não está conseguindo. A grande aposta era provar a existência do gabinete paralelo, que estava dando as orientações, e ele só existe na convicção, porque nas provas até agora não conseguiram. Então isso vai embananando. Agora, por último, a CPI já considerava dar uma mudança de rumo para investigar a Copa América. Então ela começa a errar muito
ela ficar sem rumo, né? Ficar errática nesse assunto. No caso da CPI, do governador que você levanta, Haroldo, eu comparo muito com o que aconteceu aqui na legislatura anterior da CPI do Paletó na Câmara de Cuiabá. No afã de abafar o caso, 3 anos. A CPI foi atropelando o rito. E aí isso ficou sangrando, tanto que já pertinho da eleição, já durante a eleição, ainda tinha a CPI acontecendo, porque no afã de atropelar o rito, a bancada do prefeito errou e prolongou um negócio que seria curto. Então o governador, quando ele também entra na justiça e tal, ele prolonga, ao que tudo indica, uma sangria que poderia ficar restrita a um período de tempo, ela vai durar mais tempo. E abre o ensejo para esse questionamento que o senhor faz com toda razão. Só para abrir... Afinal, quem não deve, não teme, né? Na não cabeça deve. do povo é assim. Sim, mas e é correto? Né? Mas é porque vai ser fácil, no caso do governador do Amazonas, explicar por que ele comprou respiradores em uma adega, uma loja de vinhos? Adega de vinhos. É fácil Como é explicar que isso, pode um negócio Kleber? desse? Como que ele vai explicar isso? Como é que pode? Faz pergunta difícil. Muito difícil, né? Bom, gente, quer falar mais alguma coisa? CPI do Não, Senado? é isso mesmo. O Kleber colocou da melhor forma possível também. Vamos falar um pouquinho, então, de outra CPI que está bem pertinho da gente, né? Não é bem sobre a CPI, mas faz parte dela, né? Que é a Operação Overprice. E aí eu quero chamar a atenção para o destaque do portal A Gazeta Digital, a reportagem aqui de Caio Ribeiro, que traz aqui, né, o ex-secretário Poças é acusado de liderar organização criminosa na saúde de Cuiabá. O ex-secretário municipal de saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poças de Carvalho, foi acusado de ser o líder de uma organização criminosa que atuava na Secretaria Municipal de Saúde daqui da capital. A acusação consta na decisão proferida pela juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que determinou o bloqueio de R$ 2 milhões na segunda fase da Operação Overprice, deflagrada no último dia 10. Vamos relembrar aqui que essa operação está investigando superfaturamento na aquisição de medicamentos com dispensa de licitação e também algo que é muito grave, viu? Entre os medicamentos que foram adquiridos, eles nem eram do kit Covid. Tem grupos aí de medicamentos que são caríssimos e que não atenderia aqui a população, porque o excedente era tão grande que praticamente em uns 20 anos, Kleber, de margem aí para vencer, né, medicamentos caros. É exatamente isso? Adenosina, né? Tem aqui também no Jornal A Gazeta, vou mostrar aqui, de hoje aqui. Vou precisar da adenosina nesse momento para acalmar meu coração, porque, meu Deus. O Pablo Rodrigo, ele dá o exemplo aqui desse medicamento Pode chamado... mostrar nessa câmera aqui. Nessa aqui? O Joãozinho vai fechar e vai mostrar. Aqui, João. Essa matéria. Aqui. Tá lá na outra, né? Pronto, já foi mostrado. Adenosina, que chama o medicamento, que é um medicamento para tratamento de taquicardia. Segundo a matéria aqui do Pablo... Tá me dando aqui, viu? Dispara, né? Supita, né? Cuiabana fala assim, deu uma supitada no coração. Supitada. Segundo o Pablo, ele comprou uma quantidade, teria comprado uma quantidade suficiente para 12 anos, professor Haroldo. 12 anos, levando em conta a demanda do município. Porém, com um problema, os medicamentos todos com vencimento para o ano que vem. Que coisa absurda. Então ia ter que tomar em 2 anos para não perder. E mais duas carretas, né? Será 2 carretas? São 2 milhões, né, de reais. Quer dizer, até esse momento eu não me tenho apurado. A UFA de adenosina, Vixe, né? E aí vamos lembrar. A UFA. A UFA. Agora, vamos lembrar, professor... Eu ia falar o termo de Cuiabá, não sabe. A UFA. Mas o outro é mais pesado ainda. Não vou falar. Pode falar, professor. Não deixa. Você tá mais do que a UFA? Mais do que a UFA. Só vou lembrar aqui, gente. Vou pensar aqui para ver se eu lembro. Que a segunda fase da operação Overprice, olha só, tem dados importantes da auditoria do DenaSUS, ou seja, não são apenas dados localizados de Cuiabá, não, tá? Essas informações fazem parte do DenaSUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde. E eu estou dizendo isso porque recentemente o prefeito da capital veio dizer o seguinte, que a segunda fase da operação era culpa do governador Mauro Mendes, não foi isso? Mas tem dados importantes aí que devam ser levados sim, em consideração. Verônica Raquel está tentando me lembrar alguma coisa aqui, não ouvi? Pode falar, Verônica.
bom demais. Bom demais. Eu acho que ela entendeu bem do que vocês estavam falando aí, eu não, hein? Do supitamento tem o supitado também, né? Quando quer falar que o negócio assim é muito, é supitado, né? Tô até supitado, né? E para a taquicardia, o cuiabano fala o frenesi, fala como é que é a expressão? O cuiabano mesmo, ele não fala nada. Quando você conta uma coisa grave como essa, ele só faz assim... Agora, o que é isso? Eu acho muito simpático. Não é? Eu acho muito simpático esse EA do cuiabano, né? Que é uma interjeição de espanto que serve para qualquer coisa. Aí que ele complementa com uma frase que depois que acabar o programa eu te Agora falo qual que é. né? Olha, eu quero chamar a atenção aqui, PQP. duas mensagens. Como é que é? Também fala, né? Ó, vamos às duas mensagens aqui dos nossos queridos telespectadores, rapidinho, porque o tempo, né, já não permite mais. Olha, a CPI já começou errada, são na maioria bandidos disfarçados de senadores e continuou errado, não querendo chamar prefeitos e governadores, o que mostra que é somente política, já tem opinião Mas deles eles querem e chamar. pronto. Eles querem, os caras chamam que não querem vão. chamar, estão Os caras que tentando. não vão, É porque para muitos a CPI é bem mal vista, né? Olha, aqui é o Moura, do bairro Atalaia. Em relação à CPI, é só o governador de Manaus dizer que a culpa é do Bolsonaro. Do Amazonas. Do estado Governador do Amazonas, Gente, acabou já aqui o Mas programa, já? notícia Mas já? de frente. Vocês vão prescrever mais algum medicamento aí mas para a já? população ou Que não? é esse, né? O que é esse? Foi rápido demais. Gente, um prazer. Vou ficar com saudade, viu? Até amanhã. Olha, e para você uma terça-feira linda e abençoada. E olha, nós aqui dessa bancada esperamos por vocês amanhã, 6 horas a em chefa ponto, mandou viu? a gente fazer o coração Eu vou ajudar certo. o Kleber aqui, ó. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus, viu? amanhã. São 7 horas e 27 minutos. Imagens do trânsito. Começa a ficar mais pesado agora.